Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Sócrates, mais precisamente a partir de um livro tão conhecido e tão importante para a filosofia ocidental, que é a Apologia de Sócrates, de Platão, que é o livro que conta a defesa de Sócrates perante o tribunal ateniense. A defesa, em parte, no sentido jurídico, ou seja, a resposta do Sócrates às acusações que ele recebeu, de corrupção da juventude e de introduzir novos deuses em Atenas, não é? Que é essa segunda acusação ainda mais contraditória, não é? Parece que o acusam de ateísmo, não crer nos deuses da cidade e depois de introduzir novos deuses, uma acusação mais contraditória. E por que eu escolhi falar um pouco sobre Sócrates e o que mais especificamente eu quero conversar com vocês? Acho que esse é o ponto central do nosso vídeo. Porque recentemente eu dei algumas aulas no ensino médio, sou professor de filosofia, sobre a apologia de Sócrates, aulas de introdução à apologia de Sócrates. Mas antes dessas aulas que eu ministrei, eu tinha assistido a uma aula da pós-graduação em logoterapia, coordenada pelo professor Luiz Henrique. Não sei se vocês conhecem, imagino que sim. O professor Luiz Henrique é uma figura conhecida hoje no meio da psicologia, um logoterapeuta e formador de logoterapeutas, né? E a pós em logoterapia se tornou uma referência. Sou estudante da pós, estou no último semestre. E uma coisa que eu aprendi na pós com o professor Luiz Henrique é a importância que Viktor Frankl dava a essa figura do diálogo socrático. Viktor Frankl foi um conhecedor e apreciador dos clássicos, não? E ele dava uma importância muito grande ao diálogo socrático, que acabou se tornando também uma das ferramentas, uma das técnicas empregadas no atendimento clínico pelos logoterapeutas, ou seja, pelas pessoas, pelos terapeutas que trabalham com a logoterapia. Eu pensei nisso, essa aula do professor Luiz Henrique me fez refletir muito, e a importância do diálogo socrático na logoterapia me fez refletir muito para que eu pudesse dar a minha aula. E aqui vem o ponto que eu quero tratar com vocês, que é, resumidamente, o lugar do exame de consciência na vida intelectual. Que, na verdade, é o exame de consciência, o lugar do exame de consciência na nossa vida como um todo, né? Porque a vida intelectual não pode ser um negocinho separado. Se for um compartimento separado, nós já temos um problema com ela. Já há um problema com a vida intelectual, se ela estiver completamente afastada de quem nós somos, do modo como nós vivemos no cotidiano, não? Mas o ponto é, eu pensei em trazer muito desse aspecto do diálogo socrático enquanto uma ferramenta terapêutica também para os meus alunos. Porque, graças à aula do professor Luiz Henrique, ao modo como eu entendi o lugar do diálogo socrático na logoterapia, eu reli a Apologia de Sócrates e alguns outros diálogos com novos olhos. Uma coisa que me parece já estava ali, mas que, claro, eu ainda não tinha notado. Isso não é um problema, não é? Porque, como diz o Peter Christian em Três Filosofias de Vida, os clássicos, um clássico é como uma vaca, é capaz de nos dar leite fresco todos os dias. Ou seja, nós sempre voltaremos aos clássicos e sempre vamos entender aspectos mais profundos, sempre vamos encontrar coisas novas em palavras que, no entanto, já se tornaram, depois de muitos anos de frequência, não é? Nossas conhecidas. E pela primeira vez, enquanto eu relia a Apologia e preparava as minhas aulas para o ensino médio, eu pensei nessa figura do Sócrates como uma espécie de terapeuta, a do povo ateniense, dos seus contemporâneos. E foi um pouco disso que eu trouxe aos alunos. Porque vejam, os rivais de Sócrates, para colocar de um modo um pouco mais simplório, são, em especial, os sofistas, os manipuladores da palavra. Eu vou reproduzir alguns dos argumentos que eu apresentei aos meus alunos, tá?
e também com a linguagem que eu lhes apresentei, esses argumentos. Depois da derrota de Atenas, da grandiosa Atenas, na Guerra do Peloponeso, essa manipulação da palavra, o senhorio do discurso, porque na democracia ateniense, na democracia do modo geral, na democracia ateniense em especial, o verdadeiro aristocrata ou o senhor, na verdade, é a palavra. E depois da derrota ateniense na Guerra do Peloponeso, que significou a perda do seu modo de vida, do seu enraizamento na realidade, porque era muito. A gente está tratando de uma cidade antiga, então uma derrota da cidade, da polis, era muito mais do que uma derrota política. Era muito mais do que nas guerras modernas, a derrota talvez de uma ideologia, de um partido político, de um conjunto específico de ideias, de uma bandeira. Era a derrota de um modo de vida. Isso permite com que esse modo de vida seja reavaliado. E o que nós temos nesse modo de vida? Essa presença muito forte dos senhores da palavra, os sofistas, certo? Que eram capazes, como diz o Sócrates, na própria apologia, de inebriar com as palavras. Eu não lembro se ele usa essa expressão inebriar, mas encantar com as palavras, ou seja, fazer com que a pessoa que as escuta seja de algum modo elevada, distraída por elas, e esse encantamento pelas palavras é que permite a ação. Numa quebra do que seria o discurso retórico forense, na apologia, o Sócrates diz: eu não vim encantar com as palavras, eu vim falar a verdade. Acerca do seu próprio caso, e mais que isso, acerca da sua vocação. A apologia, a defesa de Sócrates, é uma defesa diante das falsas acusações no tribunal, mas também é uma defesa da sua vocação, é uma defesa da sua biografia. Isso é importante para nós, pelo que ele fez até aquele momento em que ele é julgado diante do tribunal ateniense. Vejam, vocês imaginam então que nós temos, por um lado, esses senhores da palavra. E o senhorio da palavra é o senhorio da polis, pois nesses debates políticos, nos debates em que se define o destino da polis, em que se define o bem comum, as medidas a serem adotadas, e durante o longo período, o longo sangramento de Atenas, que foi a Guerra do Peloponeso, a palavra, a conquista pela palavra, em grande medida, foi o que manteve Atenas no curso da guerra. Então já vem uma discussão aí acerca da postura ateniense, se foi ou não correta. Mas o fato é que essa postura prevaleceu. E aí vem Tucídides, na história da Guerra do Peloponeso, recontar isso. Mas o ponto é que, o que Sócrates fazia com esses cidadãos atenienses? Primeiro, existe a ideia de que o Sócrates saía por aí interpelando todo mundo. E não é necessariamente assim. Sócrates se colocava à disposição para conversar em praça pública, na ágora, mas ele interpelava especificamente aqueles que se diziam sábios em alguma coisa, aqueles que se diziam: olha só, é claro que eu sei sobre isso, é claro que é óbvio que eu sei esse negócio, é óbvio que eu sei esse negócio. E o mais interessante, Sócrates faz perguntas a partir do próprio discurso dessas pessoas, ou seja, ele não aporta nada, ele não inventa nada. Ele tenta como que limpar aquele raciocínio. Por exemplo, no Méleto, o Méleto é um dos acusadores do Sócrates, é uma dessas figuras que aparecem na apologia, que se diz muito preocupado pela formação, pela educação dos jovens, e é o representante de acusação na
acusação feita contra Sócrates pela corrupção da juventude ateniense, certo? E o Sócrates faz uma série de perguntas ao Méleto. Olha, você está mesmo preocupado com a educação, a formação da juventude ateniense? É lógico que eu estou, Sócrates, diz o Méleto. Bom, então diz o Sócrates. Ele faz uma série de perguntas ao Méleto, mostrando que, a partir do próprio discurso, a vida de Méleto não condiz com essa preocupação pela juventude. Ou seja, que ele é incoerente nas suas palavras e ações. Por quê? Se ele realmente estivesse preocupado com a formação, com a educação da juventude ateniense, ele teria que saber uma série de coisas anteriores. Ele precisaria ter feito um esforço. De modo que a sua preocupação jamais poderia ser da boca para fora. O que aparece em Méleto em outros diálogos de Sócrates? Que as preocupações daquelas pessoas, que as suas alegações de sabedoria, de conhecerem profundamente as coisas sobre as quais falavam, e mais, prestem atenção nesse ponto, de conhecerem as coisas, os aspectos da realidade nos quais viviam, eram falsos, superficiais, eram da boca para fora. O que isso tem a ver com os sofistas? Bastante. Por quê? Vamos pensar assim que, por uma série de gerações, esses atenienses foram formados na ideia de que era necessário dominar a palavra. De que uma pessoa bem formada era alguém que sabia dizer bem as coisas, de modo convincente, persuasivo, talvez até com palavras grandiloquentes. O problema é que parece, é o que os diálogos socráticos nos apontam, que havia uma lacuna, que apareceu uma lacuna que era muito forte no tempo de Sócrates já, portanto deve ter aparecido antes, entre o discurso e a vida. E por que isso é tão importante? Porque, vejam, a vida humana, como ensina o Julián Marías, ela é argumental, dramática. E o método adequado para contar a vida humana é o método narrativo. Porque nós nos justificamos. Não no sentido ruim, não necessariamente no sentido ruim, que é aquele da autojustificativa, ou seja, quando nós inventamos uma desculpa para os nossos erros. Esse elemento de fato existe, só que ele é uma perversão da justificativa humana. Por que ele é uma perversão? Porque nós vivemos a nossa vida conforme nós a narramos e vice-versa. Ou seja, nós sempre pensamos naquilo que fazemos. Nós sempre estamos a narrar a nossa história nos nossos pensamentos. Quando nós deliberamos e agimos, nós já estamos contando uma história. E quando depois da nossa ação nós tentamos justificá-la, ou nos arrependemos dela, o que é que estamos fazendo? Estamos narrando outra vez. Portanto, a palavra, o discurso sobre a vida tem um lugar essencial na nossa história. Tem um lugar essencial em quem nós somos. E quando o discurso destoa do modo como vivemos, isso significa que nós vivemos de maneira mentirosa, que nós vivemos superficialmente, que nós estamos cegos para a realidade da nossa própria vida. E isso é muito perigoso porque Sócrates talvez ainda não tivesse como saber bem o motivo, mas nós temos uma grande tendência para o auto-engano. Essa tendência, ela está presente durante toda a nossa vida e presente, inclusive, quando fazemos constantemente a prática do exame de consciência, que é a tentativa de encontrar a verdade acerca dos nossos pensamentos, das nossas deliberações e das nossas ações.
ainda assim a tentação para o auto-engano aparece. Uma pessoa que passou 10, 15, 20, 30 anos praticando o exercício do exame de consciência. O que nós temos aqui, na época de Sócrates, é a ausência desse exame de consciência nos seus contemporâneos. E essa ausência já se manifesta, portanto, no discurso, no afastamento entre o discurso e a realidade, na incoerência entre o que eu digo e o modo como eu vivo. E pelo menos interpretando ou relendo a Apologia, alguns outros diálogos do Sócrates com essa cabeça voltada para a logoterapia, é possível pensar, e também, claro, é possível trazer coisas do nosso tempo, da nossa própria vida, como esse auto-engano que se manifesta na separação entre a nossa narrativa de vida e o modo como vivemos, é uma fonte de adoecimento. Porque o alheamento da realidade é para nós uma fonte de adoecimento. Eu lembro quando o professor Olavo citou aquela definição do Dr. Ronald Freire César Miller sobre a neurose, não é? Que é uma mentira que o sujeito conta para si mesmo, só que esquece que contou. É essa lacuna entre o modo como se vive e o modo como o sujeito acha que ele vive, nas preocupações que ele acha que ele tem, nos medos que ele acha que ele tem, nas qualidades, nas virtudes e até mesmo nos vícios que ele acha que ele tem. Que, por causa da verborragia, por causa dessa projeção falsa das palavras, o sujeito se engana. De novo, não significa que não deva existir a justificativa, a narrativa da vida. Ela existe, ela continuará existindo. A vida humana, diz o Culia Marias, é sempre interpretada. A nossa preocupação deve ser a de que a vida humana seja, a nossa vida, seja corretamente interpretada. E este é o ponto. Então, o que é que Sócrates faz? E é por isso que tem algo de profundamente terapêutico no seu exercício, nas perguntas que ele dirigia aos seus concidadãos atenienses que diziam saber alguma coisa. As perguntas que ele faz são perguntas simples, são perguntas diretas, são perguntas que convocam a coerência entre o discurso e a vida do sujeito. Um dos exemplos mais conhecidos e que termina em aporia, ou seja, na falta de resposta, e esse é outro ponto importante que eu fiz questão de ressaltar para os meus alunos, existe, por algum motivo, eu já ouvi algumas vezes, a ideia de que o Sócrates teria sido uma espécie de cético, não é? E essa ideia, às vezes, é apoiada nas aporias, nos diálogos que terminaram sem resposta. Um dos principais deles é o do Eutífron, que também é um dos principais diálogos quando pensamos na morte de Sócrates, pois é um dos últimos diálogos que acontecem antes da acusação de Sócrates perante o tribunal ateniense. O diálogo termina sem resposta. Por que não há uma resposta objetiva para o problema? Não necessariamente. Por quê? Dados os argumentos de Eutífron e as objeções de Sócrates, que, por sua vez, estão baseadas nos argumentos, naquilo que o próprio Eutífron conta, não há resposta. Não há resposta. Sócrates não está tentando ensinar o Eutífron o que seja a piedade, mas ele tenta perguntar a esse homem e fazê-lo refletir no esforço que ele precisaria fazer para compreender o que é a piedade, e mais, no esforço que ele precisaria fazer para lidar com a dúvida, até ele chegar a algum tipo de resposta. Sobretudo no seu esforço inicial. Bom, quem que é esse tal de Eutífron? Eutífron é um sacerdote. Fiquem com essa imagem na cabeça.
um sacerdote, alguém cuja vida, né, é pautada na relação com os deuses. Portanto, ele deveria ter, ou em tese teria, pelo menos ele achava que tinha, um conhecimento maior e mais profundo do que talvez das pessoas comuns do seu tempo, ou pelo menos aqueles que não eram sacerdotes, da relação entre o homem e os deuses. O que o Tifron faz? Ele vai tomar uma decisão difícil, que é a de denunciar o seu próprio pai ao tribunal ateniense sob a acusação de homicídio. Nós não sabemos aqui se o Tifron teve um dilema de consciência, uma dificuldade, mas vamos supor que o Tifron tivesse de fato passado por um sofrimento por isso. Que ele tivesse tentando fazer isso motivado por um raciocínio. Olha, essa é a minha convicção, de que o meu pai tem que ser denunciado, que ele fez uma coisa muito errada, que é uma ofensa aos deuses e à comunidade. Portanto, eu, sendo sacerdote, não posso me calar. E sendo sacerdote também, podemos imaginar, e eu quero que vocês façam esse esforço fictício junto comigo, um pouco mais da vida desse personagem do Tifron. Vamos imaginar que a relação com os deuses estivesse presente em todas as suas ações, porque ele era um sacerdote. Então, no casamento, na formação da família, nas amizades, nas opiniões que ele tinha em praça pública. É alguém que viveu muitos anos pensando nisso. Eu estou checando para ver se o microfone desligou de novo, não acabou a bateria. É alguém que viveu muitos anos dedicado a isso. Ou seja, a sua vida foi construída em cima da sua suposta sabedoria acerca da piedade, que é a relação entre o homem e os deuses. Eis que, de repente, nesse extremo, nesse ponto de inflexão da sua vida, possivelmente, em que ele denuncia o próprio pai por homicídio, ele encontra com Sócrates na praça. Ele diz a Sócrates o que ele vai fazer. E Sócrates fala: olha, se você tomou essa decisão tão difícil, então você deve saber o que é piedade. E o Tifron fala: é claro que eu sei o que é piedade. E Sócrates diz: então me explica, o que é piedade? E o Tifron primeiro dá um exemplo. Aí Sócrates fala: não, Tifron, eu não quero exemplo. Eu quero que você me defina o que seja a piedade. Em linguagem platônica, a ideia de piedade, ou como nós poderíamos dizer, de modo mais acessível para nós, o conceito de piedade. E o Tifron não consegue. O Tifron não consegue fazer isso. O diálogo termina sem resposta porque, pelos argumentos de Eutífron e pelas perguntas de Sócrates, baseadas nos argumentos de Eutífron, aquele sacerdote fica sem resposta. E quando ele fica sem resposta para o que seja a piedade, de certo modo, ele fica sem resposta diante da própria vida. Ele que talvez já estivesse num ponto de inflexão, cai num buraco ainda mais fundo. E que ao mesmo tempo é uma oportunidade. Que seria a chance de rever toda a sua vida. Só que para rever toda a sua vida, ele teria que confessar a si mesmo que esse negócio, sobre o qual talvez ele tenha baseado boa parte das suas ações, ou das principais ações da sua vida, era um ponto, era um elemento que ele não conhecia como ele achava que conhecia. Então, talvez, algumas das decisões mais importantes da sua vida estivessem erradas, tivessem sido viciadas por ignorância. Porque ele desconhecia
o que era verdadeira piedade, mas ao mesmo tempo achava que sabia. Cacete, não? Ou seja, ele serraria o galho onde ele estava sentado. A raiz mesmo, o fundamento da sua vida teria sido minado se ele fizesse isso. O que ele faz no fim do diálogo? Pô, Sócrates, eu tô sem tempo, cara. Nossa, eu tô atrasado, tenho que correr para lá. E sai. Como muitos outros dos interlocutores de Sócrates fazem. O que Sócrates faz aqui? Ele está convidando Eutífron a um exame de consciência. É isso que ele está fazendo. A esse custoso exame de consciência que poderia lhe mostrar, e aqui entra o aspecto terapêutico da coisa, que poderia lhe mostrar que as principais ações da sua vida, os seus principais caminhos, talvez estivessem errados. E que lhe custaria muito refazer a sua vida a partir daí. Porque algumas decisões da nossa vida são irrevogáveis. E quando nós descobrimos, nós nos damos conta de que cometemos erros, nós precisamos lidar com eles e com as suas consequências, mesmo não podendo alterar a decisão anterior tomada. Isso é muito difícil, isso custa, isso dói. Porque nós pensamos também no que poderíamos ter feito se soubéssemos a verdade. E nos damos conta de que poderíamos ter tomado um rumo diferente. O problema é o seguinte, não dá mais. A atitude madura é tentar lidar com isso, mesmo doendo pra caramba. E o sofrimento aqui, quando o sujeito encara esse abismo, ele é muito grande. Mas ele é proporcional. Ele não é exagerado. Ele de fato é um ponto de inflexão na vida. Certo? O que Sócrates está tentando fazer, como ele diz, que ele é a mosca. O moscardo, ele é como um moscardo que pica o cavalo. Ou seja, ele não deixa o cavalo ficar parado. Isso, segundo ele, é o que ele diz para os atenienses, que foi o que ele fez para eles. Então, ele lhes prestou um serviço. E quando ele diz isso, na cara do tribunal ateniense, do resto da comunidade que estava ali assistindo, ao seu julgamento, ele está falando a mais pura verdade. Ele está falando a mais pura verdade. Sócrates andou convidando as pessoas a fazer um exame de consciência o tempo todo. E esse exame de consciência é o que lhes permitiria uma trajetória real, autêntica na vida. Não esse adoecimento psicológico e moral que nos desloca da realidade. Que nos desloca tanto a nós, contemporâneos aqui, que vocês estão assistindo esse vídeo agora, eu que estou gravando, quanto os atenienses da época de Sócrates. Esse adoecimento é uma possibilidade humana atrelada ao auto-engano. E quando, reitera aquele ponto anterior, após gerações e gerações que são formadas na palavra sobre a palavra, na verborragia, e não no exame de consciência, na tentativa genuína de contar verdadeiramente a própria história e assim se aproximar da realidade, isso torna muito mais difícil. Né? Porque as pessoas são formadas nisso. Então, a mentira para si mesmo, o auto-engano, acaba se tornando um hábito. E é por isso que Sócrates provoca um escândalo. Porque ele tenta romper com esse hábito. Como é que ele consegue fazer isso? Em primeiro lugar, porque o próprio Sócrates rompeu com esse hábito em sua vida. Ele não teria como exigir dos outros o exame de consciência, ele não teria capacidade para fazer essas perguntas que estimulam o exame de consciência, começando pelas contradições internas entre o discurso e o modo de vida, se ele mesmo não o fizesse. Se ele mesmo não tivesse se colocado antes nesse lugar.
É a condição de possibilidade para que ele pudesse fazer isso. E aqui entra outro ponto, que é o ponto da vida intelectual, mais propriamente falando. Né? Vamos pensar o seguinte, eu até trouxe isso para os meus alunos. Tendo se dado conta da necessidade do exame de consciência, o que o Sócrates podia ter feito? Talvez, olha, preparar alguns outros atenienses, havia uns quantos dispostos a ouvir, seus discípulos estavam presentes no julgamento, o próprio Platão estava lá. Ele podia decidir o seguinte, olha, vamos pensar aqui hipoteticamente, tá? De novo um exercício fictício só para reforçar o argumento. Ele podia fazer o seguinte, olha, cara, se eu sair por aí falando essas coisas, interrogando as pessoas, isso vai dar um problema lascado. Por quê? E nem todo mundo vai entender. Algumas pessoas, especialmente os jovens que estavam próximos a ele, estavam dispostos a fazer isso. Tanto que alguns jovens, nos é relatado, acho que na própria apologia, saíam interrogando os outros também, do mesmo modo que o Sócrates fazia. Ele podia pegar alguns, poucos, com essa abertura e falar o seguinte, olha, nós temos que conservar essa disposição ao exame de consciência pelo resto das nossas vidas, tá bom? Agora que nós temos isso, que nós temos essa prática, que esse exercício está no nosso modo de vida, é agora que a gente vai começar a estudar sobre a realidade. É agora que a gente vai começar a compreender as coisas. Né? Agora que nós nos demos conta do que não sabemos, em primeiro lugar, nós vamos nos esforçar para saber algumas coisas, para que saibamos algumas coisas. Sempre cuidando para que não caiamos no auto-engano. E aí, esses jovens, formados por Sócrates, talvez assim discretamente, poderiam cada um formar 5, 6, 10, e que por sua vez iam formar outros, e aí algumas gerações talvez tivessem um impacto sobre a polis. Mas Sócrates faz uma escolha, baseado naquilo que ele ouviu do oráculo de Delfos, que ele considerou um mandamento divino. Ele sabia que ele não era o mais sábio de todos os homens, mas ele sabia que era sábio precisamente por um ponto, um pontinho que ele dizia em saber, em que sei que sou mais sábio que aquele a quem interroguei, que é o de não achar que eu sei alguma coisa. Por quê? Esse ponto é importante e como eu disse no início, a vida intelectual não está separada da nossa vida, existe uma unidade de vida aqui, que é muito importante. É importante no modo como nós agimos, nas decisões centrais que nós tomamos na vida e naquilo que conhecemos, naquilo que estudamos, naquilo que dizemos que nos importa. Porque o auto-engano fatalmente nos leva a enganos sobre a realidade mesma, sobre a realidade das coisas, sobre a realidade das virtudes e dos vícios, sobre a natureza das coisas, a sua essência, né? As ideias com as quais Sócrates estava preocupado. O nosso auto-engano nos leva a um afastamento completo da realidade que impede a sabedoria, que impede o verdadeiro exercício intelectual. Então, o que Sócrates faz ao convidar as pessoas ao exame de consciência é a condição de possibilidade para que surja a filosofia depois. É a condição de possibilidade para o surgimento de um Platão, de um Aristóteles, que sempre conservam como pano de fundo esse exame de sua consciência. Aprendido com o mestre Sócrates, indireto de Aristóteles, mas direto de Platão, que foi, por sua vez, mestre direto de Aristóteles. É isso aqui que vai possibilitar o desenvolvimento da filosofia posterior. Porque é isso aqui que possibilita a verdadeira contemplação de que Aristóteles fala, para a qual o ser humano foi feito. O seu desejo de conhecer. O desejo de conhecer o homem está totalmente integrado à sua vida.
Porque nós agimos na medida em que conhecemos. E se nós achamos que conhecemos alguma coisa e não conhecemos de verdade, como o Tiflan, bom, nós vamos agir conforme aquilo que nós achamos, conforme os equívocos sobre os quais vivemos. E essas decisões, e as decisões que tomarmos a partir disso vão impactar diretamente na nossa vida. Ainda que você esteja no destino, não acho que esteja, por exemplo, uma vocação intelectual, sei lá, para estudar filosofia, para estudar teologia, a literatura, a línguas, filologia, que seja qualquer coisa. Porque as suas ações de vida, casamento, educação dos filhos, profissão, amizade, sua relação com Deus, né? Que eu mencionei por último, mas que vem antes de todas essas, né? Isso depende, em grande medida, daquilo que você conhece e que você sabe que conhece. Portanto, se esse seu conhecimento da realidade estiver falseado, o seu conhecimento sobre si mesmo, sobre a sua vida, também será falso. E as suas ações serão ações falsas. E repito, isso vale para quem tem ou não uma vocação intelectual, porque esse desejo de conhecer é um desejo humano. Né? Esse desejo de contemplar a verdade é um desejo humano. E esse desejo, falando assim de um jeito pomposo, o desejo de conhecer, de contemplar a realidade, cara, parece muito afastado, mas não é. Isso aqui está na vida de todo mundo, mesmo de alguém que nunca tenha formulado essa frase. E é por isso que todos nós nos justificamos. E repito outro dos argumentos iniciais, o problema não é a justificativa, mas o fato de ela ser verdadeira ou falsa. E ela só pode ser verdadeira quando nos esforçarmos para conhecer a realidade. E grande parte desse esforço está em desmontar o mecanismo das nossas próprias mentiras, do nosso auto-engano, coisa que só podemos fazer pelo exame de consciência. Um exercício que nós devemos praticar, mas para o qual nós também devemos buscar ajuda. E entra a figura de um terapeuta, de um diretor espiritual, de um amigo, de um conselheiro mais experiente. Porque como nós temos essa tendência ao auto-engano, também é bom ouvir opiniões sábias. Pedir conselhos sábios. Enquanto ao mesmo tempo praticamos o exame de consciência. Inclusive, o conselho ele vem como uma ferramenta a mais integrada ao exame de consciência. Certo? É aqui que ele aparece. E é desmontando esses mecanismos de mentira que podem ser fruto de uma formação ruim, de traumas, de medos, de fracassos, de uma série de coisas, de outros vícios que sugaram a nossa inteligência, é que nós vamos conseguir dar passos verdadeiros na vida. E é por isso que Viktor Frankl encontrou nessa ferramenta que está no início da filosofia, no início do verdadeiro amor e sabedoria, um caminho para a terapia. E essa ferramenta continua na vida intelectual, porque, de novo, a vida intelectual é a vida. A vida mesma, caramba. Isso aqui faz parte da vida. Sócrates está formando, ou está tentando despertar a consciência de pessoas, de gente, quer aquelas pessoas tenham ou não uma vocação intelectual. Ele está tentando despertar ainda a nossa consciência. E aqui entra outro ponto, né? O fato de Sócrates a quem temos acesso ser um personagem literário. Isso não é superficial, isso não é mentira, muito pelo contrário. Este foi o melhor recurso para apresentar a vocação e a missão de Sócrates por inteiro. Porque, enquanto personagem literário,
nos é revelado de Sócrates aquilo que é essencial da sua pessoa e da sua vocação. Nós temos alguns elementos essenciais. Eu já falei isso em outros vídeos, né, sobre o personagem de ficção, que os elementos que nos são apresentados, que nos são contados, são os elementos principais que nós precisamos para conhecer profundamente aquele personagem. Sem as distrações, ou sem aquela quantidade de elementos que nós nos encontramos quando nos deparamos com uma pessoa de carne e osso. E que precisamos treinar a nossa visão para enxergar os gestos, as palavras que são principais, que são centrais na vida daquela pessoa. O personagem literário, para nós, ele já vem desbastado disso. Por isso que o William Marias fala que o personagem literário tem uma opacidade transparente. Ele ainda é um pouco opaco, mas a transparência vai aparecendo, ou ele vai ficando transparente na medida em que nos é revelado. E é por isso que Sócrates, sendo um personagem literário, chega até nós através do coração mesmo da sua vida, e não de elementos acidentais, enfim. Sócrates, sei lá, tinha unha encravada. Qual era o tamanho do cabelo do Sócrates? Ele tinha problema para respirar ou ele respirava bem? Ele se resfriava com muita frequência ou não? Enfim, qualquer coisa. Esses outros aspectos são acidentais. Sei lá, podia ser... Talvez ele fosse meio chato. Sei lá. Alguma coisa assim. Então, o que nós temos aqui é o seu coração. E esse é o último ponto, para encerrar o vídeo também. A própria aproximação de um personagem literário pelas suas ações centrais, capitais, a própria aproximação ao seu coração nos ajuda a examinarmos a nossa consciência também. É outra ferramenta para o exame de consciência. Por quê? Porque nós, aos poucos, vamos aprendendo a observar quais são os nossos gestos principais, quais são as nossas ações principais, centrais, os nossos pensamentos centrais. De tudo que a gente fala e faz ao longo de cada dia, o que é que nos revela mais profundamente? E será que aspectos que nós julgamos serem os mais importantes daquele nosso discurso, daquela nossa justificativa, da nossa interpretação que temos de quem nós somos, será que eles são realmente importantes para nós? Será que nós não vivemos de um modo deslocado deles? Será que nós não agimos de um jeito e nos justificamos de outro jeito? E claro, somos distraídos pelas nossas próprias palavras e por esses outros elementos que nós temos no nosso dia. Agora, quando nós acessamos o coração de alguém, como o coração de Sócrates, como o coração de outros personagens literários que podemos conhecer, nós temos acesso a essa opacidade transparente. Para que possamos tentar acessar essa transparência em nós mesmos. E claro, como fruto da nossa relação com as pessoas que nos são próximas. Certo, meus amigos? É isso que eu queria comentar com vocês sobre Sócrates e o exame de consciência. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que deixem o like. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam, por favor. E se vocês gostaram bastante do vídeo, acham que ele pode beneficiar alguém, que o compartilhem também, por favor. Porque todas essas ações que eu acabo de mencionar ajudam no meu trabalho, tá bem? Termino lembrando de uma coisa que lembrei agora, mas é importante mencionar que, aproveitando a quaresma, eu deixei meu curso de Pro Vocação na Vida Cotidiana com um preço promocional. Isso vai ser por tempo limitado, mas eu deixei na quaresma porque eu acredito que esse livro também estimula esse nosso exame de consciência. É um livro muito especial para cultivarmos tanto o exame de consciência quanto a virtude da esperança. É um romance que é muito importante para mim, se tornou uma parte fundamental da minha vida desde que eu o conheci, e por isso, e só por isso, eu decidi gravar um curso sobre ele, tá bom? Então eu convido vocês a que se inscrevam, fico à disposição para tirar quaisquer dúvidas, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.